Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo nas conexões da economia global, olhar para os orçamentos nacionais, especialmente o dos Estados Unidos, e tentar entender como as nossas próprias percepções sobre isso tudo se formam e por que isso importa, claro. A gente tem bastante material interessante aqui. Desde relatórios do CBO americano sobre orçamento, análises do CFR sobre dólar, sobre energia, até relatórios do Banco Central da Turquia e pesquisa do Fed de Boston sobre expectativas. Ok, então como vamos organizar isso? A ideia é simplificar. Tentar explicar esses conceitos econômicos de um jeito mais direto, né? Identificar o que a gente ainda não sabe bem, as tais lacunas de conhecimento, e ligar os pontos. Ligar o cenário macro, tipo dívida pública, juros, com o micro, como a nossa expectativa de inflação. Ver como tudo se encaixa. Vamos começar com o global? Energia. É um número que choca um pouco. O mundo consome mais de 100 milhões de barris de petróleo por dia. É muita coisa. E, claro, a guerra Rússia-Ucrânia, os cortes da OPEP+, tudo isso redesenhou o mapa do petróleo, né? Exatamente. E a gente vive assim, uma tensão constante aí. De um lado, a necessidade de garantir o abastecimento, a segurança energética. Do outro, a pressão cada vez maior para a transição energética, descarbonização, clima, COP28. E mesmo com a transição, a demanda não para de crescer. Não, principalmente vindo da Ásia, a reabertura da China. As fontes do CFR mostram isso. É um sistema global super interconectado. Qualquer coisa que acontece num canto afeta o resto. E essa conexão toda nos leva direto para ele, o dólar americano. E aqui, acho que o ponto principal é entender por que ele virou essa moeda de reserva global lá depois da Segunda Guerra. O que é exatamente ser uma moeda de reserva? Explicando de forma simples, é a moeda que os bancos centrais, as grandes empresas, usam para guardar dinheiro, para fazer comércio internacional, para investir. É a moeda de referência, né? E por que o dólar? São vários fatores que o CFR aponta. O tamanho da economia americana, claro. A estabilidade do valor do dólar, historicamente falando. O peso geopolítico dos Estados Unidos. E um ponto crucial, o mercado de títulos do Tesouro americano. É gigantesco, tipo 22 trilhões e meio de dólares. Uau! Pensa assim, é como se fosse a conta poupança mais segura e mais líquida do mundo. Todo mundo confia, todo mundo quer guardar dinheiro lá porque é fácil comprar, é fácil vender rápido se precisar. Entendi a analogia da conta poupança. E quais são as consequências disso na prática, para os Estados Unidos e para o mundo? Bom, para os Estados Unidos, significa que eles conseguem pegar dinheiro emprestado pagando juros mais baixos que outros países. E funciona como uma ferramenta diplomática poderosa, né? Sanções financeiras, por exemplo, são muito eficazes por causa disso. Mas tem um lado ruim também, imagino. Tem. O CFR menciona as críticas sobre esse privilégio exorbitante e pode até contribuir para aqueles déficits comerciais enormes que os Estados Unidos costumam ter. Tem uma tensão aí, né? É bom para os Estados Unidos, mas gera um desequilíbrio global. E aquela conversa que sempre volta sobre desdolarização. Países buscando alternativas. Isso é para já? É uma ameaça real mesmo? Olha, o CFR sugere que sim, existe essa busca por alternativas. As sanções recentes, a pandemia, tudo isso acelerou um pouco a vontade de alguns países de ter mais autonomia, de não depender tanto do dólar. Mas assim, na prática... Falta um concorrente à altura. Exato. Falta uma alternativa que tenha a mesma escala, a mesma liquidez, a mesma confiança que o mercado de títulos americanos oferece. Agora, se um dia o dólar perdesse status, aí sim seria um impacto gigantesco para os Estados Unidos, afetaria a capacidade deles de se financiar barato, mudaria as regras do jogo financeiro global. E aqui acho que cabe a nossa primeira pergunta, a primeira lacuna de conhecimento para quem nos ouve pensar. Que tipo de acordos comerciais específicos fora do dólar estão ganhando mais tração hoje? E por quê? É algo para a gente ficar de olho. Perfeito. Mudando um pouco o foco, então. Vamos dar uma olhada no cenário fiscal dos Estados Unidos usando as projeções do CBO, o órgão de orçamento do Congresso americano. Os números são fortes.
Dívida pública projetada para chegar a 156% do PIB lá em 2055. É 156% do PIB. Para simplificar, imagina tudo que a economia americana produz em um ano, a dívida seria 1,5 vezes isso. É muita coisa. E o déficit anual também ficaria bem alto, em 7,3% do PIB, segundo essas projeções. Quais as consequências disso, segundo o CBO? Bom, eles são bem claros. Uma trajetória de dívida assim tende a frear o crescimento da economia. Por quê? Porque o governo acaba competindo com o setor privado por recursos para investir. Além disso, a conta de juros da dívida fica cada vez maior e uma parte desse dinheiro vai para fora, para quem comprou os títulos americanos. Aumenta o risco também, né? Aumenta o risco de uma crise fiscal. Quer dizer, chega um ponto em que os investidores podem começar a duvidar se o governo vai conseguir pagar. E aí, conectando com o que a gente falou antes, isso pode até ameaçar a dominância do dólar no longo prazo. Aquela analogia da família funciona aqui, né? Se endividar demais. Funciona super bem. Imagina uma família com uma dívida enorme no cartão, no cheque especial. Fica difícil investir na educação dos filhos, na reforma da casa, né? Fica mais vulnerável se o juro sobe de repente. E quem emprestou dinheiro para ela pode começar a ficar desconfiado. Para um país é parecido, só que a escala é outra. Afeta investimento público, defesa, programas sociais e a confiança de quem compra os títulos. E o que está empurrando essa dívida para cima, segundo o CBO? O que causa isso? Basicamente, do lado das despesas, são os gastos com saúde, principalmente o Medicare, que é o seguro-saúde para idosos, e a Previdência Social, o Social Security. Os dois são muito pressionados pelo envelhecimento da população. Tem mais gente se aposentando e vivendo mais tempo. E do lado da arrecadação? Aí tem os fatores mais técnicos. Um deles é o tal Real Bracket Creep. A inflação vai subindo, seu salário nominal sobe um pouco para acompanhar, mas você acaba caindo numa faixa de imposto de renda mais alta, mesmo sem ter ganho o poder de compra real. E tem também o fato de que alguns cortes de impostos feitos no passado têm data para acabar. Se eles acabarem mesmo, a receita aumenta, mas se o governo decidir renovar esses cortes, a dívida continua subindo. Ah, e tem aquela discussão mais técnica que o Conference Board menciona, sobre o Current Policy Baseline. Parece um jeito de fazer a conta fechar no papel, né? É uma discussão sobre qual cenário usar para projetar. A lei como está escrita hoje, ou a política que provavelmente vai ser feita, tipo, estender os cortes de impostos. Dependendo da escolha, o resultado da projeção de déficit muda bastante. Fora isso, as próprias previsões econômicas que o CBO usa são, digamos, modestas. Como assim? Crescimento médio do PIB de só 1,6% ao ano nas próximas décadas. Crescimento da população bem baixo, sem imigração, a população encolheria a partir de 2033. E a força de trabalho crescendo bem devagar. Claro, né, fazer projeção para 30 anos, a margem de erro é enorme. O próprio CBO ressalta muito essa incerteza. E isso levanta outra questão importante, né? Uma lacuna aqui. O quanto essas projeções de dívida mudam se o crescimento econômico for um pouquinho diferente ou se os juros subirem um pouco mais ou menos do que o previsto. Exatamente. Essa é a pergunta-chave. A sensibilidade dessas projeções a pequenas mudanças nas premissas é gigantesca. Uma pequena alteração nos juros ou no crescimento, ao longo de 30 anos, pode mudar completamente o cenário final da dívida. O CBO sempre mostra essas análises de sensibilidade e elas são cruciais. E tem a urgência mais imediata, né? O teto da dívida, a famosa data X, quando o Tesouro Americano teoricamente não pode mais pegar dinheiro emprestado. O Conference Board está estimando que isso pode acontecer lá por agosto, setembro de 2025. Mas tem muita incerteza aí. Depende muito de como vai ser a arrecadação de impostos, principalmente em abril, que é quando entra muito dinheiro do imposto de renda, e depende também do ritmo dos gastos do governo. Eles calculam que o Tesouro vai precisar de uns 600 bilhões de dólares entre março e julho para fechar as contas. E um dado que chamou atenção, o déficit fiscal já passou de $1 trilhão agora em fevereiro de 2025, né? O Conference Board disse que foi a data mais cedo que isso aconteceu num ano fiscal. Sim, isso acende um alerta sobre o ritmo do desequilíbrio fiscal no curto prazo também, não só no longo. Tá. Agora vamos fazer a ponte. Como que esses números gigantes, essa discussão macro, se conecta com as pessoas, com o cidadão comum?
Como a gente pensa sobre dívida do governo e inflação? O Fed de Boston fez um estudo bem legal sobre isso, né? Com um experimento. Foi um desenho bem interessante. Eles basicamente fizeram o seguinte: pegaram informações públicas da Comissão Europeia sobre as projeções futuras da relação dívida-PIB para Alemanha, França e Itália. Aí mostraram essas informações para grupos aleatórios de pessoas nesses países. Deram a notícia, olha, a previsão é que a dívida do seu país vai ser tanto daqui a X anos. Isso. E para outros grupos, eles deram informações diferentes, mas sobre a relação entre a política fiscal e a monetária. Tipo, quanto da dívida pública o Banco Central Europeu estava comprando. Depois disso tudo, eles mediram de novo como ficou a expectativa de inflação futura dessas pessoas. E aí? O que eles acharam? A gente faz essa conexão? Dívida alta hoje igual inflação alta amanhã? Então, o resultado curioso é, para algumas pessoas, sim. Para uma parte dos entrevistados, receber a notícia de que a dívida ia ser mais alta no futuro fez com que eles aumentassem a expectativa de quanto seria a inflação lá na frente. Não foi para todo mundo, mas o efeito foi detectado. E qual seria a lógica por trás disso? Por que alguém ia pensar que mais dívida hoje significa mais inflação no futuro? A explicação teórica para isso é a tal da restrição orçamentária do governo. Tentando simplificar muito, pensa de novo na família. A família tem que pagar as contas no longo prazo. O governo também. Se a dívida do governo sobe muito, muito mesmo... E ninguém acha que os impostos vão subir para pagar ou que os gastos vão cortar. Exato. Se não tem essa expectativa de ajuste fiscal tradicional, digamos assim, surge a possibilidade de o governo recorrer à inflação. Como? Deixando a inflação subir, a moeda perde valor. E se a moeda perde valor, o valor real daquela dívida antiga diminui. É como se fosse uma forma indireta de dar um calote parcial na dívida, sabe? Corroendo o valor dela pela inflação. Mas você falou que não foi para todo mundo. O estudo diferencia quem pensa assim? Diferencia. E aqui entra um conceito bem importante que eles exploram. A percepção das pessoas sobre quem manda na economia. É a política fiscal, gastos, dívida do governo, ou é a política monetária, Banco Central, juros, inflação? Eles chamam isso de dominância fiscal versus dominância monetária. Explica melhor. Dominância fiscal é quando a pessoa acredita que, no fundo, quem dá as cartas é o governo, com seus gastos e sua dívida. E o Banco Central, coitado, meio que tem que se virar para acomodar isso, talvez aceitando mais inflação para ajudar a financiar o governo ou para reduzir o peso da dívida. E a monetária? Dominância monetária é o contrário. É quando a pessoa acredita que o Banco Central é independente, está focado em controlar a inflação e ponto final. E aí, quem tem que se ajustar é a política fiscal. O governo tem que controlar seus gastos e sua dívida para não atrapalhar o Banco Central. O estudo sugere que as pessoas que mais aumentaram a expectativa de inflação depois de ver a projeção de dívida alta foram justamente aquelas que tendem a acreditar mais num cenário futuro de dominância fiscal. Fascinante como a nossa crença sobre como as coisas funcionam afeta a nossa expectativa. Totalmente. E isso faz uma ponte perfeita para o caso da Turquia, que a gente pode olhar usando os próprios relatórios do Banco Central deles, o TCMB. A Turquia passou por uma inflação altíssima, né? Fechou 2024 em 44,4%. A previsão para 2025 ainda é alta, 24%. E o que o Banco Central de lá fez? Deu um aperto monetário bem forte. A taxa básica de juros subiu para 50%. Recentemente deram um cortezinho para 47,5%, mas ainda é um juro muito alto. E o mais interessante, nos relatórios deles, o TCMB fala explicitamente que um ponto crucial para o sucesso dessa política é conseguir ancorar as expectativas de inflação da população e dos mercados. Exatamente o ponto do estudo do Fed de Boston. Exato. Eles chegam a mencionar esforços de comunicação, de educação financeira para tentar influenciar essa percepção pública. É a teoria na prática. Muito interessante. Então, olhando mais para a Turquia, com esses relatórios do TCMB, além da inflação e dos juros altos, como está a economia por lá? O crescimento deu uma desacelerada, foi para 3,2% em 2024. Eles mesmos dizem que a demanda interna está esfriando, que é o esperado, né, depois de um aperto monetário tão forte. E eles usaram só juros ou outras ferramentas também? Usaram um mix.
Além dos juros altos, aplicaram o que chamam de medidas macroprudenciais, tipo limites para o crescimento do crédito dos bancos, com regras diferentes para empréstimos em lira turca e em moeda estrangeira, para incentivar a lira. E também aumentaram as exigências de reservas que os bancos têm que deixar paradas no Banco Central. O objetivo, claro, é um só: derrubar a inflação. E a parte externa, conta corrente, essas coisas? O déficit em conta corrente melhorou bastante em 2024. Ajudou o turismo, que foi bem, e também um déficit comercial menor. Eles até mencionam que importaram menos ouro, o que ajudou na conta. Mas a própria previsão do TCMB para 2025 é que esse déficit externo volte a aumentar um pouco. Os relatórios do TCMB trazem uns dados curiosos, né? Vi aqui sobre pagamentos instantâneos. Sim. O uso do sistema de pagamento instantâneo deles, o FAST, simplesmente disparou. O valor médio diário mais que dobrou em um ano. Mostra uma digitalização rápida, né? E, ao mesmo tempo, mais dinheiro físico circulando. Pois é, parece um paradoxo. Mas o valor das cédulas em circulação aumentou 44% em 2024. Chegou a 645 bilhões de liras. Talvez a inflação alta faça as pessoas precisarem de mais notas para fazer as mesmas compras, ou talvez prefiram ter dinheiro em mãos em tempos de incerteza. E a política de fortalecer a lira deu resultado nos depósitos bancários? Deu sim. A participação dos depósitos em lira turca subiu bastante, para quase 60%, enquanto aquelas contas que eram protegidas da variação do câmbio, as KKM, e os depósitos em dólar ou euro perderam bastante espaço. Foi um movimento claro nessa direção. E quais são os riscos que o próprio Banco Central turco vê pela frente? Eles listam os suspeitos de sempre. Como vai estar a economia global, né? Se o crescimento mundial desacelerar, afeta a Turquia. Os preços das commodities, petróleo, alimentos, riscos geopolíticos, que naquela região são sempre presentes, e internamente o grande desafio é continuar gerenciando as expectativas de inflação e garantir que as políticas monetária e fiscal estejam bem coordenadas. Eles também olham para o futuro em termos de pesquisa, né? Sim, achei interessante que a agenda de pesquisa deles para 2025, 2027 focam em digitalização, inteligência artificial, mudanças climáticas e o impacto disso tudo na economia e na política monetária. Mostra que estão antenados com os desafios mais modernos. E aqui acho que cabe mais uma lacuna de conhecimento, talvez um pouco mais técnica. Qual foi o impacto real, isolado, dessas ferramentas macroprudenciais na Turquia? A gente sabe que usaram o limite de crédito, exigências de reserva, mas medir o quanto cada uma delas contribuiu para a desinflação, separado do efeito do juro alto, é um desafio analítico bem complicado. Com certeza. Bom, acho que percorremos bastante coisa, né? Vimos a dinâmica global da energia, a força do dólar e por quê. Analisamos o tamanho do desafio fiscal dos Estados Unidos no longo prazo, com as projeções do CBO, e como isso pode afetar a economia e até o status do dólar. Vimos também aquela conexão super interessante que o estudo do Fed de Boston mostrou. Como notícias sobre a dívida pública podem sim influenciar a expectativa de inflação futura das pessoas, dependendo das crenças delas sobre como a política econômica funciona. E usamos a Turquia como um exemplo concreto em um estudo de caso de um país lutando contra a inflação alta e tentando explicitamente gerenciar essas expectativas usando um mix de políticas. Exato. E para a gente fechar, fica uma reflexão talvez. As projeções de dívida do CBO para os Estados Unidos são, no mínimo, preocupantes no longo prazo. O estudo do Fed de Boston mostra que algumas pessoas já fazem a conexão entre essa dívida e a inflação futura. O que aconteceria se essa percepção se tornasse mais generalizada? Se mais gente, e principalmente os mercados financeiros, passassem a acreditar mais num cenário de dominância fiscal lá nos Estados Unidos? Como isso mudaria as pressões sobre o Fed, sobre os políticos? Exatamente, e talvez até a própria realidade econômica. E isso nos leva à nossa provocação final, a última lacuna de conhecimento para a gente continuar pensando e pesquisando. Como será que os mercados financeiros globais estão, neste exato momento, precificando esse risco fiscal de longo prazo dos Estados Unidos? O preço dos títulos de 10, 30 anos, o valor do dólar, o comportamento das bolsas, o que eles estão nos dizendo sobre a credibilidade das políticas futuras americanas.
É um termômetro fundamental para a gente ficar de olho, sem dúvida. Com certeza. Com essa questão final no ar, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que essa conversa tenha sido útil, tenha esclarecido alguns pontos e, quem sabe, provocado novas perguntas. Obrigada pela companhia e até a próxima.